Boa tarde a todos, boa tarde ao professor. Nessa tarde a gente vai realizar o seminário focado no assunto dos esportes de combate, que são os participantes do grupo e também a ordem de que cada um vai apresentar. Os esportes em si estão presentes na sociedade e na vida da maioria dos seres humanos já tem um tempo, e possuem importância extrema no corpo humano, e é necessário se tê-los como parte da rotina e dá-los atenção devida. Com isso, modalidades e esportes diferentes foram se criando e se expandindo, atendendo os gostos e necessidades de cada um. Um grupo dessas modalidades muito antigo e conhecido é o esporte de combate. Dentro desse seminário estarão as principais modalidades desse tipo de esporte, suas particularidades, o benefício geral da saúde e no corpo vindo dos esportes no geral e também especificamente dos esportes de combate e lesões ligadas a eles. E também algumas curiosidades e informações mais detalhadas sobre o assunto. Falar de esporte em geral é, em sua principal base, falar de atividade física. Sendo assim, tudo que atividade física traz de bom para o corpo, os esportes trazem e colocam ainda um toque estratégico e até psicológico para essas atividades físicas. Em benefícios, todos os esportes têm como eles a redução de estresse, elemento presente na vida de quase todas as pessoas e que muitas vezes parece não ter fim. Os esportes podem ser uma boa alternativa para esse problema, devido à produção de endorfina, uma substância do corpo responsável pelo relaxamento e o bom humor, que é produzida ao se exercitar, assim dando um descanso para a mente e distraindo o praticante do esporte da estressante rotina diária. Durante um esporte também é necessário concentração, e praticá-los evolui isso e mantém a parte mental que é usada no esporte cada vez melhor, independentemente da idade, dando foco e atenção também que poderá ser usado para outras partes da vida no geral, como trabalho e escola, onde isso é altamente necessário. Junto disso, reflexos e pensamento lógico e rápido também serão desenvolvidos com a prática no esporte, além de motivar e dar confiança para quem está aprendendo e ganhando conhecimento no esporte, devido à evolução e o fato de se sentir melhor consigo mesmo, seja fisicamente ou esteticamente, o que nos leva para outro ponto, a perda de peso oriunda das atividades físicas, que evita e mantém o corpo longe da obesidade e também sedentarismo, condições que trazem diversas doenças posteriores, como problemas cardiovasculares muito sérios, entre outras doenças, que podem levar até à morte. Por isso e por outros motivos, os esportes tornam-se algo essencial para a vida saudável. Entrando mais no tema, os esportes de combate têm como foco o contato e a luta de oponentes, usando o próprio corpo ou armas adjacentes para isso, seguindo regras e observações de cada modalidade. Sabendo disso, seus benefícios podem ser de grande auxílio, começando pelo fato de que nesse tipo de esporte, onde há muito contato, também há muita intensidade, necessitando muito esforço e pausas regulares. E por isso, a perda de peso que há aos praticantes dessa modalidade é de destaque, e nem todos os esportes possuem essa característica. Vejamos, por exemplo, os treinos de luta de kickbox de 50 minutos podem passar de 60 calorias gastas. Outro ponto importante é socialmente, onde esses tipos de esportes podem agir na interação social dos alunos e praticantes de diversas maneiras, podendo agir tanto fisicamente quanto socialmente, como vimos. É visto também os esportes de combate como alternativa para ganho de massa muscular, principalmente nos membros e músculos superiores e inferiores, estando presente em academias e planos de aumento de massa muscular nessas áreas do corpo. E apesar de poder se pensar ao contrário, uma prática e treinamento bom dos esportes de combate gera autocontrole, fazendo com que o praticante evite entrar em confusões e, se nelas, pensar com clareza, não usando a violência como resposta para tudo. Infelizmente, a cada dia vê-se um mundo com mais perigos e muitas pessoas mal intencionadas. Por isso, muitas situações de autodefesa são necessitadas todos os dias, e os esportes de combate auxiliam também nisso, podendo ser vistos como um dos objetivos da prática desses esportes. Por exemplo, o conhecimento do jiu-jitsu, que te dá uma grande vantagem no chão, de maneira em que 95% dos conflitos lutas de rua são levados para o chão. E em muitos casos de um conhecimento de uma arte marcial, de um esporte de combate desse tipo, podem te dar uma grande vantagem. Entretanto, deve-se ter cuidado, pois muitas vezes uma reação pode custar muito. E em casos onde o agressor possui alguma arma de fogo ou arma branca, a reação deve ser evitada ao máximo, onde apenas existe 10% de chance da vítima reagir e acabar dando certo. Então toda atenção e prudência é pouca nesses momentos de tensão. Entretanto, nos esportes de combate onde acontece um grande número de lesões provenientes da prática tanto amadora quanto profissional, porém acontecendo mais na área profissional,
onde se tem mais experiência e o treinamento e esforço do praticante é bem maior, o que pode gerar lesões, normalmente contusões e escoriações, e raramente possuindo um risco alto, também devido à proteção existente para os lutadores e regras para que não se torne algo perigoso, de modo em que equipamentos como escudo e luvas, que são usados para o ganho de força e resistência, também servem para evitar essas lesões. Apesar de na ideia os esportes de combate parecerem de alto risco, outros esportes de contato direto como basquete e futebol acabam tendo mais frequência de lesões, e até lesões mais perigosas, devido a não ser utilizado material de proteção nesses determinados esportes. Agora iremos falar sobre as principais modalidades nos esportes de combate, começando pelo boxe, que é uma modalidade esportiva que se baseia no combate apenas com a utilização dos braços, com auxílio de luvas protetoras nas mãos, que acontece em um ringue. Devido à sua natural intensidade, o boxe é um esporte que exige muita atenção, reflexo e rapidez do praticante, pois qualquer golpe pode te nocautear e dar a vitória para o oponente. Então, a esquiva deve estar em dia, fazendo com que a prática do boxe seja de grande ajuda para a evolução desses sentidos. Fisicamente falando, muitas partes do corpo são trabalhadas na prática desse esporte. São elas: o braço, seus músculos, bíceps, tríceps e os ombros, muito por conta da presença grande deles para realizar esses golpes. Assim, trabalhando essas partes, fortalecendo-as e aumentando a musculatura delas. Entretanto, para que essas partes sejam trabalhadas e usadas da melhor maneira, a base do corpo deve estar bem firme. Por isso, as panturrilhas, o quadríceps, que é um músculo encontrado na coxa, e as partes posteriores da coxa são bem trabalhadas e fortificadas, dando muita resistência e também velocidade para o lutador. Além do fato de que para quaisquer movimentos, os músculos abdominais estarão contraídos, agindo nessa parte do corpo e dando forma. A prática do boxe coordena e auxilia muitas partes do corpo e mente, como por exemplo, o alívio do estresse, onde ao realizar os treinos de soco, percebe-se um grande relaxamento e descarga de estresse e irritação, também como a respiração, que dá um benefício muito grande na função cardiorrespiratória, sendo muito trabalhada para o aperfeiçoamento do lutador em geral. As lesões e riscos mais comuns entre os boxeadores são nas mãos e punhos. Outras menos comuns incluem fraturas de clavícula, mandíbula, deslocamento do ombro, distensões musculares e entorses de joelho e tornozelo. Aqui, por exemplo, vê-se os músculos do corpo realizando o soco, golpe muito comum e presente nessa modalidade. Outro esporte muito importante para os esportes de combate é o Taekwondo, que é um esporte oriundo de uma arte marcial coreana, que se trata basicamente de dois oponentes em uma área pequena, utilizando principalmente de chutes para proferir os golpes. Sua prática, mais que tudo, gera disciplina e desenvolvimento interior do praticante, algo muito importante e visto com cuidado por, além de ser um esporte, ser uma arte marcial também, tendo um conceito de hierarquia e respeito muito presente nos praticantes do esporte. E por isso, trata-se de uma prática usada fora do esporte em destaque para a autodefesa, como a maioria das artes marciais. Sua prática exige grande flexibilidade e elasticidade nas pernas dos lutadores, junto com saltos e giros rápidos, o que faz com que quase todos os músculos do corpo sejam trabalhados, devido ao seu equilíbrio necessário, além de impulsão e forças tanto nos músculos dos braços e pernas quanto do abdômen, para que esses movimentos possam ser feitos da melhor maneira. Flexibilidade é muito focada e muito trabalhada, também como a elasticidade nos membros, visto sua necessidade mencionada anteriormente. O taekwondo não é tratado como um esporte tão perigoso, devido à grande proteção com os equipamentos que os lutadores usam. Porém, se não os houvesse, seria um esporte bem perigoso, por conta da grande intensidade dos golpes combinados com giros e pulos. E devido a essa proteção também, não é visto tantas lesões na parte superiores, que retém esses protetores. Já nos membros inferiores é onde se comporta o maior número de lesões dos praticantes esportistas desse esporte. Por exemplo, mais ou menos a cada 10 praticantes, 7 possuem lesões aí, principalmente no pé, pelo seu extremo uso e contato com o oponente ao realizar seus golpes. Agora, nessa imagem, já é retratado um chute e os músculos usados no processo, golpe também muito frequente e principal no taekwondo. A esgrima é um esporte muito antigo, com seus primeiros relatos ainda mais de 3.000 anos atrás, em um templo egípcio, com alguns guerreiros da época vestindo poucas roupas e empunhando armas pontiagudas. Considerado como uma forma de combate, no esgrima duas pessoas, ambas com espadas pontiagudas e com bicos de proteção, com o intuito de tocar o oponente com o bico para ganhar a partida.
Atualmente, a esgrima evoluiu, tornando-se um esporte muito bem respeitado e tendo até campeonatos profissionais. Os principais músculos utilizados na esgrima são músculos agonistas, músculos dos quadríceps, músculos flexores, músculos antagonistas, isquiotibais, glúteo máximo, grande dorsal e os pés anserina. Os benefícios da esgrima: tática e estratégia, ler uma investida, ler o adversário, conhecê-lo e antecipá-lo para conseguir um ponto. A esgrima é um esporte que usa muito a tática e estratégia, e portanto ter concentração é imprescritível. Reflexos: ver onde você irá acertar o inimigo, manter distância e evitar que o inimigo passe seus ataques. Isso tudo, além de ser importante na esgrima, ajudará com que os reflexos se desenvolvam notavelmente com a prática desse esporte. Técnica: a esgrima é um esporte de grande nível técnico, ajudando a desenvolver a psicomotricidade e também a propriocepção. Velocidade: por mais que seja um esporte de combate, um dos componentes mais importantes é a velocidade. Psicologia: a confiança em nós mesmos é muito importante em esportes de combate. Uma boa condição física, técnica e conhecimento tático nos dará uma maior confiança. E uma maior confiança nos permitirá resolver problemas táticos mais complicados. Coordenação: na esgrima, as pernas servem para que a gente possa movimentar e os braços sempre preparados para utilizar a espada. A coordenação entre eles é fundamental, fazendo melhorar muito essa capacidade. Explosividade: para poder surpreender o adversário, a explosividade é imprescritível em um esporte como esse. Elasticidade: alguns deslocamentos na esgrima são largos, ajudando assim na elasticidade dos músculos. A luta livre nada mais é do que uma luta entre duas pessoas em que é preciso combinar a força física e a estratégia de combate para derrotar seu oponente, e manter o seu oponente por mais tempo no tapete, ou até mesmo aquele que receber as maiores pontuações por movimentos técnicos. Outra característica é que tem apenas alguns golpes que não são permitidos. São eles: golpes baixos, estrangulamento, dedo no olho e puxões de cabelo. A luta livre também é aliada dos músculos, contribuindo para o desenvolvimento dos glúteos, coxas, braços, abdômen e outros. Porém, não correrá danos aos músculos, mas sim só a definição. Assim como muitas outras modalidades existentes, a luta livre também ajuda a desenvolver os praticantes. A luta livre ajuda na saúde mental, torna o aluno disciplinado, ajuda na alimentação e também melhora a qualidade de sono, pois é um esporte que cansa muito, assim utilizando muito da força física e mental. Já nessa figura, percebe-se um golpe muito comum na luta livre, e o uso dos músculos para o realizar. O MMA é conhecido popularmente em todo o mundo. MMA é uma sigla em inglês que em português conhece-se como Artes Marciais Mistas e é um dos esportes mais conhecidos e presentes na sociedade atual, sendo muito disputado e tendo enormes campeonatos como o UFC. Muitos eventos são realizados, com a maioria deles tendo cinturões como premiações. Por ser um esporte muito grande, muito espaço é dado para lutadores promissores chegarem ao estrelato. A modalidade funciona de uma maneira bem aberta quanto aos sujeitos de combate. Daí vem seu nome, pois quase todas as artes marciais e golpes diferentes podem ser realizados. Assim, pode ser visto lutadores com habilidade de boxe e karatê, já outros com facilidade na luta de chão, como judô e jiu-jitsu. Por causa dessa participação de quase todas as artes marciais, os benefícios dependem apenas do lutador e de sua área de conforto. Porém, tendem a ser grandes, pois algumas artes marciais misturadas com as outras podem proporcionar um trabalho muscular mais completo, como braços, pernas e abdômen, mas também outras partes do corpo e da mente, revezando e mudando de postura durante as lutas, ativando a criatividade e espontaneidade dos praticantes. Os reflexos e decisões rápidas também são necessários para sair de muitas situações complicadas. O MMA ajuda na perda de calorias e emagrecimento, devido à sua movimentação e intensidade ser bem grande também. Como toda luta, seu risco de lesão é existente. As lesões acontecem principalmente no crânio, membros superiores, inferiores e com grandes riscos no joelho. Porém, elas não acontecem tão frequentemente durante as lutas, e sim durante treinamentos e práticas. Por isso, é necessário um cuidado ao praticar, principalmente no início, onde não sabe-se muito dos seus limites e também sobre a prática em si. Há que se ver um soco sendo realizado na prática do MMA, onde é destacado os músculos usados neste golpe. O judô é muito famoso em todo o mundo, um dos esportes mais praticados, sendo uma das artes marciais disputadas nas Olimpíadas. O principal objetivo em uma luta de judô é levar o adversário ao chão, sendo utilizado o tatame como campo de luta. Os movimentos no judô se baseiam em técnicas que envolvem diversas partes do corpo, tais como pés, braços, pernas e quadris. Se as técnicas acontecem em pé, envolvendo movimentos com os braços, as pernas e quadris. Dentro deste grupo temos técnicas de braço, técnicas de quadril,
técnicas de perna. Existem técnicas que acontecem no chão, ou no tatame, envolvendo técnicas de imobilização, de estrangulamento e chave de braço. A disciplina também é muito vista devido ao judô também ser uma arte marcial, além da força e resistência, tanto para colocar o oponente e o mantê-lo no chão, mas para também resistir a um golpe ou avanço do oponente ou até um estrangulamento para finalização. Principais articulações do corpo. Também devido à grande troca de peso e intensidade do esporte, como ombros, joelhos e tornozelo. É presente nesses casos luxações e entorses na maioria das vezes. No começo, o Muay Thai era parecido com o Kung Fu chinês. E utilizava de golpes com as palmas das mãos, ataques com as pontas dos dedos, imobilizações e mãos em garras para segurar o oponente. Devido ao tempo, ele foi modificando-se e transformando-se no estilo de luta atual. O Muay Thai nos beneficia em diversas partes. Uma delas é que melhora o condicionamento físico, devido ao seu treino, que exige bastante do corpo. Segundo as palavras do professor de Educação Física e especialista em artes marciais Fabrício Boscolo Del Vecchio, a aptidão física é o preparo do corpo para a realização de esforços intensos, composta por 4 grupos de variáveis: composição corporal, percentual de gordura, circunferências da cintura e massa corporal, por exemplo, forças e resistência muscular, capacidade de realizar agachamentos, flexão de braço e abdominais. E a aptidão física também enquadra condicionamento cardiorrespiratório, habilidade de realizar corridas, trotes, lutas sem fadiga ou cansaço precoce, e flexibilidade, que envolve a realização de movimentos com boas amplitudes, sem dificuldades ou limitações por músculos encurtados ou articulações travadas. Outros benefícios do Muay Thai é que ele queima muitas calorias, ele aumenta a força e a agilidade, protege o sistema imunológico e exercita a coordenação motora. O Muay Thai consegue desenvolver diversos músculos, pois ele trabalha com muitos chutes e joelhadas, dando um excelente desenvolvimento para os membros inferiores, glúteos e parte central. O Muay Thai ajuda também na flexibilidade dos músculos lombares, posteriores da coxa, flexores e extensores dos quadris, pois os gestos da modalidade e os exercícios realizados no início e final do treino estimulam diferentes amplitudes de movimento, que ajudam no ganho da flexibilidade. Como sendo um esporte onde tanto membros inferiores quanto superiores são usados, baseados numa arte marcial, portanto, joelhos ao realizar os chutes e apoios podem ser lesionados, mãos e punhos devido ao contato grande, e também o ombro que realiza muitos movimentos durante a prática. Jiu-jitsu e jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu também é uma arte marcial e esporte de combate, tendo origem no Japão, e tem basicamente a prática no chão e no agarrar o oponente, buscando sua finalização, sendo muito forte e influente tanto no MMA quanto no próprio esporte. E desde o século passado se dividiu em jiu-jitsu brasileiro. Como esporte, traz muitos benefícios físicos para o corpo humano. Suas montadas, dominações e ganhos viradas para levar o oponente ao chão requerem muita força e resistência em todos os membros e também abdômen. E o fato de troca de peso e outros fatores faz com que seja um esporte que não só necessita de força física e onde o maior porte físico vence, mas sim é necessário também a técnica nas posições e troca delas, trabalhando a criatividade e reflexo. Também como a respiração entre cada posição e na hora da finalização, tanto para o atacante manter e tanto para o que está tentando sair, conseguir fazê-lo, o que torna o jiu-jitsu um esporte bem completo e que auxilia em diversas partes do corpo e também da mente por ser uma arte marcial, assim dando respeito e disciplina. O jiu-jitsu não fica de fora como sendo um esporte de combate, um tanto quanto arriscado.
Sua prática pode apresentar diversas lesões, se não praticada e treinada da maneira correta, muito por conta dos grandes impactos que acontecem, também como trocas de peso e torções pelo corpo, onde é muito possível acontecer algum tipo de lesão, também como nas quedas frequentes que acontecem durante as lutas, que podem levar a fraturas e até em alguns casos traumatismos. A capoeira é um esporte bem diferente dos demais desse tipo e teve um processo bem mais sofrido para estar onde está hoje. Vejamos. A capoeira usa de golpes altos e baixos, com bastante movimentos e gingado, porém de forma mais lenta, simulando muitas vezes situações de defesa e de ataque, expressando assim a força, capacidade e alta confiança dos praticantes. Devido à agilidade que junta com os movimentos dos músculos da perna, braço e abdômen requeridos, a capoeira é um esporte de combate muito benéfico para a saúde e trabalha muitas partes do corpo, principalmente a flexibilidade no geral, devido aos golpes e movimentos muito longos e complicados, fazendo também com que a capoeira tenha poucas lesões. Além de que o grande uso dos músculos na parte superior do corpo estimula as fibras musculares e também amplia o fluxo sanguíneo, assim aumentando a força e o volume muscular dessas áreas do corpo, também sendo destaque no alívio de estresse e interação social e cultural, muito por conta da presença das músicas e ser um esporte muito mais amigável e coletivo, onde apresenta não só uma luta, mas também toda a cultura e batalha de muitas pessoas no passado. Diferentes como muitos pensam, a capoeira também pode ser utilizada no MMA, como será visto no vídeo a seguir. Aquele que me bateu o copo nunca teve a sorte de me acertar. Nem toda a rasteira da vida, nem a alma sofrida vai me derrubar. Foi Deus quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar. Eu acho que a capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai poder comprar. Sou capoeira, vadio, que o desafio da vida aceitou. Enquanto houver a mandinga segura, a língua até chegou. Eu sou jogador. Foi aquele que me bateu o golpe, nunca teve a sorte de me acertar. Foi toda a rasteira da vida, nem a alma sofrida vai me derrubar. Foi Deus quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar. Eu acho que a capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai poder comprar. Sou capoeira, vadio, que o desafio da vida aceitou. Enquanto houver a mandinga segura, a língua até chegou. Eu sou jogador. A preparação física feita pelos praticantes dos esportes de combate, no geral, se baseia em alguns pontos importantes. Primeiramente, cada tipo de esporte de combate tem seu próprio modo de preparação. Portanto, deve-se analisar esse fator, analisando quais partes do corpo são trabalhadas e necessitadas e assim definir as prioridades do treino. Exercícios anaeróbicos têm mais presença em toda a preparação, pois gera resistência e tem muita intensidade, funcionando de forma contínua, o que pode ser de grande auxílio em um tipo de luta. O controle da preparação e treinamento também é essencial para que não haja nenhum tipo de lesão, que é comum nos treinamentos. Portanto, reconhecer a capacidade e limites
é muito importante para realizar uma boa preparação. E principalmente deve-se cuidar para não passar dos limites, ou seja, o descanso é inegável num tipo de modalidade tão intensa quanto os esportes de combate. De modo que, se for desprezado, lesões físicas podem ser muito mais frequentes e também dores musculares. E o que mais se evita ao fazer um esporte, que é o estresse, pode voltar à tona se não houver um bom e devido descanso por parte do praticante. Como parte da ação e benefícios dos esportes de combate, vê-se também a criatividade, inteligência e estratégia trabalhada ao praticar esses esportes. Vemos, por exemplo, no MMA, onde se pode realizar quase que todo tipo de arte marcial e esporte de combate em uma só luta, ou seja, a tomada de decisão do lutador tem que ser rápida e eficiente em vários momentos da luta, como na escolha da abordagem usada no oponente, seja pelo chão ou com socos rápidos ou qualquer outro tipo, o que coloca um ar de estratégia no esporte, levando um lutador a lutar de maneira em que se beneficia quanto pune o oponente. Os golpes, reações e escolhas devem estimular a criatividade e a espontaneidade do lutador, de maneira que se encaixe com a capacidade física e também conhecimento do lutador quanto a esses fatores. Como já pode ser visto, por exemplo, no jiu-jitsu brasileiro, onde a família Gracie criou praticamente do zero essa modalidade e renovou o jiu-jitsu, criando diversos golpes, como o triângulo e simulando todos os esportistas da época, onde até hoje o jiu-jitsu é uma modalidade onde a criatividade é extremamente necessária para se criar novas situações, sejam de defesa para sair de chaves ou agarrões, ou ataque para colocar o oponente no chão e finalizá-lo. Agora vamos para as curiosidades. Aqui temos o mapa mundi, onde aparecem os primeiros relatos e os países de origem de cada esporte de combate, como por exemplo, a Espanha tem a esgrima, a Grécia Antiga tem a luta livre, a Coreia tem o taekwondo, o Brasil tem a capoeira, o MMA e o jiu-jitsu brasileiro, o Egito tem o boxe, a Tailândia tem o Muay Thai e o Japão tem o jiu-jitsu e o judô. Aqui temos um gráfico onde mostra a popularidade de esportes de combate no Brasil e também uma comparação entre a mulher e o homem nos esportes de combate. Porém, nem todos os esportes de combate estão aí. São apenas o jiu-jitsu, muay thai, capoeira, judô, boxe e MMA. E para finalizar, aqui temos alguns filmes onde mostram e comentam sobre alguns esportes de combate, como por exemplo, o boxe, taekwondo e o esgrima. Com isso, queremos agradecer pela atenção dos colegas e do professor. Muito obrigado.